Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na meditação de hoje, iremos meditar na palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele nos orienta a buscarmos primeiro o reino de Deus. E o que significa o reino de Deus? O que significa o reino de Deus na minha vida, na sua vida? E para podermos entender o que é o reino de Deus, nós temos que saber também que existe outros reinos que não é de Deus. Quando Jesus ele foi tentado lá no deserto, Satanás, a palavra do Senhor diz que Satanás levou ele para um alto monte, e lá de cima desse monte mostrou para ele todos os reinos da terra, todos os reinos e a sua glória. E Satanás propôs para Jesus, Satanás falou para ele: eu te dou todos esses reinos se prostrares e me adorares. E Jesus falou para mim: sai de perto de mim, Satanás, porque a palavra de Deus diz que devemos adorar somente a Deus, adorar a Deus e servir ao nosso Deus. Então nós temos que compreender que na terra existe dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Note que quando Satanás propôs para ele que ele daria para Jesus os reinos da terra, Jesus ele não questionou para Satanás os reinos aqui da terra. Não questionou para Satanás que esses reinos não seriam dele, porque o reino daqui da terra ele está nas mãos de Satanás. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecou lá no Éden, eles deram a autoridade sobre essa terra, o reinado dessa terra para Satanás. Então Satanás ele tem poder, ele tem autoridade aqui nessa terra, porque o próprio homem deu essa autoridade para Satanás. Mas quando Jesus ele veio aqui para a terra, ele inaugurou um novo tempo, um novo reinado, um novo modo de viver. Jesus, ele é o nosso rei. E esse rei, quando ele veio aqui na terra, ele trouxe esse reinado que tem lá no céu com Deus, ele trouxe esse reinado para a terra. Quando Jesus ele veio, quando ele começou a pregar, ele falou assim: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus, porque é chegado o reino de Deus. E para nós termos acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus, nós precisamos ir até o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus, não tem como nós termos acesso a esse reino, né? A termos acesso a todos os benefícios que esse reino de Deus pode nos dar. E a palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus. E como buscar o reino de Deus? Primeiro, para eu buscar a Deus, o reino de Deus, eu preciso conhecer quem é Deus. Você conhece quem é Deus? Você sabe quem é Deus na sua vida? Então, para nós buscarmos o reino de Deus, nós precisamos conhecer Deus. Porque para nós buscarmos alguém, para nós buscarmos algo, nós precisamos conhecer essa pessoa. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, se você tem um filho e você vai para uma praia
e lá nessa praia você se perde do seu filho, você chama o bombeiro lá, o guarda, quem estiver lá próximo, para te ajudar a localizar o seu filho, você vai ter que dar características do seu filho para aquele guarda, para aquele salva-vida. Você vai ter que falar, ó, meu filho é moreno claro, tem o cabelo encaracolado, ele é alto, ele é bonito. Então você vai ter que dar características para essa pessoa, para ela te ajudar a encontrar o seu filho. Uma vez eu já me perdi da minha filha. Uma vez eu lembro que a gente estava de férias e nós viajamos, nós fomos para Caldas Novas, eu, minha mãe e meus 2 filhos, a minha filha Mariana, a mais velha, e o meu filho Daniel. E quando nós chegamos lá no clube, lá era um clube muito grande, tinha a parte de cima com várias piscinas e tinha a parte de baixo. E a minha filha ficou brincando na parte de cima com as crianças. Eu sei que foi questão de, acho que segundos, minutos. Quando eu olho, eu não encontro a minha filha. Gente, pensa no desespero que eu fiquei de procurar a minha filha e não encontrar. Eu sei que nesse dia estava quente, o sol quente. Eu sei que estava quente e o chão, ele estava muito quente. E eu estava descalço e eu comecei a procurar minha filha para todo lado e não encontrava. Eu sei que eu procurei na parte de cima e não encontrei. Eu sei que quando eu fui para a parte de baixo, que tinha outras piscinas, que eu encontrei a minha filha. E quando eu cheguei lá, ela estava tranquila, brincando com outras crianças, com a avó de outra criança. Eu falei, Mariana, por que você não falou para mim que ia brincar desse lado do clube? E ela, não, mãe, a minha coleguinha me chamou e eu fui. Ou seja, ela não me falou nada e fez eu ter toda essa preocupação com ela. Mas na hora lá, eu não fiquei com raiva dela, eu só aliviei e agradeci a Deus por eu tê-la encontrado. O que eu quero dizer com essa história? Que eu só encontrei a minha filha porque eu conheço a minha filha, eu sei as características dela. E da mesma forma, para nós encontrarmos, para nós buscarmos a Deus, nós temos que saber quem é Deus na nossa vida, quem é Deus para nós. A palavra do Senhor fala que quando Deus ele se apresentou para Moisés, Moisés pergunta para ele, quem é você? E Deus fala, eu sou Deus, eu sou o eu sou Deus completo, um ser completo, completo de amor, completo de justiça e completo de poder. Completo de amor. Por que Deus é completo de amor? Porque Ele é perfeito, Ele é o próprio amor. A palavra de Deus fala que Deus, Ele nos amou de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho do amor de Jesus por cada um de nós. Um amor sacrificial. E nós não temos esse amor sacrificial. Nós só conseguimos ter esse amor sacrificial quando nós conhecemos quem é Deus. Quando nós conhecemos a grandeza de Deus, a beleza de Deus, aí nós vamos saber mensurar esse valor de Deus na nossa vida. E ele também fala da justiça. Quando nós conhecemos o amor de Deus, nós também conhecemos a justiça de Deus. Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito. E Ele é tão justo que a palavra de Deus fala aqui que Ele entregou o seu Filho para nos salvar. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo
para nos perdoar. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava, o Senhor nos purifica de todo o pecado. E Ele também é poder. Em Deus está todo o poder, está toda a glória, está toda a essência de bondade, de justiça, de verdade, tudo que existe de maravilhoso, de perfeito, de santo, de extraordinário está em Deus. E Deus é poder. Foi o Deus que criou o céu, foi Deus que criou a terra, Deus que criou os animais e Deus que nos criou. Quando Deus nos criou, Ele nos deu poder. A palavra do Senhor diz que quando nós vamos até Jesus e quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Deus nos dá poder. Poder de quê? Poder de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós vamos até Jesus, Deus nos recebe como filhos amados. Então, daí nós recebemos a nossa identidade de filhos. Nós já não somos um qualquer, nós já não somos mais chamados de criatura de Deus, mas nós somos chamados de filhos de Deus. Porque quando nós fomos criados, nós somos chamados criatura de Deus. Mas a partir do momento que nós vamos até Jesus e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos poder de Deus, poder para sermos chamados filhos de Deus. Então o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida, porque o poder de Deus veio sobre nós. Ele está sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Mas aí você pergunta, como buscar o reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus. E como eu faço isso para buscar primeiro o reino de Deus? Você já buscou o reino de Deus em primeiro lugar? Sabe como é que você faz isso? Como é que eu faço isso? Como é que nós fazemos isso? Deus quer que nós demos para Ele prioridade. Nós temos que dar prioridade para Deus. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando amanhece o dia, quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento? O seu primeiro pensamento vai para quem? Vai para Deus? Vai para os problemas, vai para o seu trabalho, vai para as suas preocupações, vai para o que você tem que fazer hoje, ou o seu primeiro pensamento vai para Deus, para agradecer a Deus pela sua vida, por mais um dia de vida, por mais um dia de trabalho, né? Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar, ao abrir os olhos? Deus, Ele quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ele quer que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Ele quer que a nossa vida gira em torno dEle, que todo o nosso ser gire em torno de Deus, para glorificar a Deus. A sua vida gira em torno de quê? Em que tem gerado a sua vida? Em que tem se tornado a sua vida? Qual que é a prioridade da sua vida? Deus, Ele não quer que nós deixamos de lado o nosso trabalho, deixamos de lado de estudar, de cuidar da nossa saúde, de ter amigos, de termos encontros. Mas Deus, Ele quer a primazia. Tudo que nós fazermos, Deus quer que o primeiro lugar seja dado para Ele. Será se essa pergunta eu faço para mim mesmo e faço para você que está do outro lado?
Será se nós temos dado o primeiro lugar da nossa vida para o Senhor Jesus? Será se nós temos colocado Jesus em primeiro lugar na nossa vida? Porque quando eu trago Deus para a minha vida, quando eu trago Deus para dentro de mim, eu estou buscando o reino de Deus. Quando eu deixo de fazer a minha vontade para eu fazer a vontade de Deus, o reino de Deus, ele veio sobre mim. Esse é o significado do reino de Deus. Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu me converto dos meus maus caminhos e eu busco a Deus, quando eu deixo Deus entrar dentro de mim, quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, é nesse momento que eu recebo o reino de Deus, que o reino de Deus está em mim, que o reino de Deus, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando eu busco fazer a vontade de Deus, quando eu busco fazer a vontade de Deus, eu estou recebendo Deus, eu estou recebendo o seu reino por completo na minha vida. Quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou recebendo o reino de Deus, eu estou buscando a justiça de Deus, porque quando o reino de Deus habita em mim, quando eu recebo o reino de Deus, quando eu recebo o Senhor Jesus, eu já sou uma nova criatura, eu já não sou a mesma pessoa do que eu era antes. Ou seja, se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu matava, eu não vou matar mais. Se eu mentia, eu vou parar de mentir. Se eu tratava as pessoas mal. Se eu tratava as pessoas mal, com indiferença, com falta de respeito, eu vou tratar essas pessoas totalmente diferente. Eu vou tratar elas com respeito, com amor, com carinho. Porque eu quero, a partir desse momento que eu recebi a Jesus, eu vou querer agradá-lo. Eu vou querer fazer parte do seu reino. E essa busca do reino de Deus, ela tem que ser o quê? Contínua. Ela tem que ser feita diariamente. Então, todos os dias eu tenho que buscar o reino de Deus para a minha vida. Todos os dias eu tenho que matar as minhas vontades, matar os meus desejos para fazer a vontade de Deus. E isso eu só faço quando eu mato os meus desejos, quando eu deixo Deus habitar em mim. Eu tenho que fortalecer o meu espírito e matar a minha carne. Isso eu tenho que fazer diariamente, todos os dias eu tenho que buscar o reino de Deus, eu tenho que buscar a sua vontade através da oração, eu tenho que entrar para o meu quarto, eu tenho que fechar a porta, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que saber o que Deus está querendo que eu faça, eu tenho que saber qual que é a vontade de Deus. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que conhecer a palavra do Senhor, porque quanto mais eu conheço da sua palavra, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu me torno parecido com Ele, mais eu vou buscar agradar a Deus. E quando eu busco a Deus, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, sabe o que acontece? Deus, ele cuida de tudo mais que falta na minha vida. Deus vai suprir todas as minhas necessidades. O texto fala lá no capítulo anterior, aqui no versículo anterior: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos,
ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Deus fala que quem preocupa com isso são os gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Mas aqueles que conhecem a Deus, aqueles que sabem que Deus irá suprir todas as suas necessidades, que Deus não irá deixar faltar nada, não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar água, não vai deixar faltar roupa. Que Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Deus, ele sabe do que nós precisamos, muito antes de nós pensarmos, de nós imaginarmos. Deus nos dá muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, ele sabe o que é melhor para nós, porque ele tem todo o poder. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por isso que Deus sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes acontece algo na nossa vida que nós não entendemos, mas Deus quer que nós confiemos nele, que nós colocamos a nossa confiança nele, que nós venhamos a descansar nele, que nós venhamos, acima de tudo, buscá-lo. A palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, que nós possamos colocar Deus como nossa prioridade, como o nosso maior tesouro, porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Que o nosso coração possa estar em Deus, que o nosso coração venha descansar no Senhor, porque quando nós descansamos no Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, espirituais, emocionais, materiais. Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Resolva nesse dia que se chama hoje a entregar a sua vida, a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Tenha o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. Porque é isso que Deus quer para mim, Deus quer para você. A nossa salvação. Deus quer nos dar paz, Deus quer nos dar alegria. E a essa alegria, ela só vem quando estamos no Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Amém?